Seguindo com as nossas reflexões, né, sobre as aproximações e as diferenças entre o espiritismo e o hinduísmo, né, hoje vamos fazer uma reflexão sobre a questão da experiência do êxtase, né, nesses dois campos. O êxtase, para o místico ocidental, não é júbilo e felicidade ou bem-aventurança, aquele Ananda do místico oriental hindu. Né? O êxtase representa apenas um estado alterado de consciência, estado estático. Por isso, Santa Teresa de Ávila, por exemplo, mística do catolicismo cristão, teria experimentado em êxtase, né, em estado alterado, as imagens do inferno cristão, que depois revelou. Kardec, na obra básica do Espiritismo, chamada O Céu e o Inferno, pontua assim: diremos apenas ser preciso considerar, em princípio, que o êxtase é a mais incerta de todas as revelações. Isso está na parte do Inferno 15. Em seguida, no mesmo item, ele fala assim: os estáticos de todos os cultos sempre viram coisas em relação com a fé de que se presumem penetrados, não sendo, pois, extraordinário que Santa Teresa, tal qual ela, saturados de ideias infernais pelas descrições que recebeu, verbais ou escritas, hajam tido visões, que não são propriamente falando, mas que mais que reproduções por efeito de um pesadelo. De acordo com a sua própria cultura, segundo o imaginário em que está envolvida, a pessoa em estado alterado de consciência, em êxtase, penetra esse campo do seu imaginário cultural. De outra maneira, vê a questão do êxtase no hinduísmo. No hinduísmo, o êxtase, como ele é tratado nos Yoga Sutras de Patanjali, acata ser um estado alterado de consciência. No entanto, ele é a culminância de um caminho de acesso espiritual, que se inicia por uma adequação às normas de conduta moral, yamas. Muitos místicos, sadhus e yogis indianos, seguidores de diferentes linhas espirituais, chegaram ao êxtase. Questionamos então, a que êxtase eles chegaram? Os reconhecidos mestres de grande evolução espiritual falam em samadhi, ou samadhi, o êxtase. Os Yoga Sutras, no seu 4º e último capítulo, descrevem 8 tipos de êxtase, segundo a relação que se conseguiu estabelecer entre sujeito e objeto, até o mais elevado ou libertação. O Espiritismo trata do êxtase no Livro dos Espíritos, na questão 243 e 244. O espírito de Miramês, comentando essas questões em sua coleção Filosofia Espírita, pontua o êxtase como uma faculdade extraordinária e acrescenta: nem tudo o que o estático vê é real. No entanto, quase tudo se mostra dentro da realidade que ocupa a sua mente, mais ou menos ligada à Terra. Para o autor espiritual, o êxtase é uma modalidade de paranormalidade sensorial, principalmente um estado de paranormalidade que facilita o intercâmbio mediúnico ou manifestação dos espíritos que já deixaram o corpo físico. Alerta, todavia, que o estático pode achar que a sua própria criação é realidade. Por isso deve estar atento para não acreditar que tudo que um homem chamado santo ou médium fala é verdade. Sua revelação pode ser simplesmente uma criação da sua própria mente. É preciso usar a razão e o discernimento, no yoga se diria viveka, para averiguar a veracidade das informações trazidas a partir do estado de êxtase. Certo que a mente em transe estático se torna mais livre para captar informações de acordo com a sua sintonia. Revelações espetaculares podem ser filtradas a partir da vaidade do estático,
e de entidades malfazejas que não se importam com as consequências das suas informações. Está bastante comum hoje no Brasil que médiuns baseados na literatura espírita façam afirmações retumbantes sobre mudanças que estão prestes a acontecer no planeta, por encontrarem satisfação em ver a si mesmo como os próprios capitães de tais transformações. Os profetas são estáticos, que trazem informações sobre o futuro, mas devemos considerar que existem falsos profetas. O próprio Evangelho, segundo o Espiritismo, traz todo um capítulo, o capítulo 21, sobre o alerta de Jesus sobre os falsos cristos e os falsos profetas. Aquilo que hoje, para o futuro, pode parecer uma verdade, no futuro pode não mais servir como a verdade. A verdade última, verdadeira e eterna, segundo os Vedas, não pode ser expressa em pensamento ou linguagem humana, pois que essa é limitada. O êxtase é uma faculdade extrasensorial e os conteúdos de informação trazidos a partir desse estado nem sempre devem ser tomados como verdadeiros. Não é porque o padre falou, o pastor, ou porque o santo ou o dirigente espírita falou, porque o papa ou qualquer chefe de religião falou, que imediatamente devemos tomar suas palavras como expressão cabal da verdade. É preciso usar o discernimento para averiguar e ponderar. Basta estar na Terra, encarnado ou desencarnado, para ser passível de erros. Não queremos dizer que se deve duvidar de tudo, mas vigiar e orar, usar a razão é importante. A postura cristã espírita de abdicar do êxtase enquanto benefício e gozo meramente pessoal de bem-aventurança, para servir de canal para as lições transmitidas por espíritos superiores, ou para atender a espíritos em sofrimento, é prova do amor e caridade dessa doutrina. Para o ocidental, o estado alterado de consciência e de percepção extrasensorial é denominado êxtase. Para a tradição do yoga hindu, o êxtase é meta suprema em si, por representar uma forma de união com o absoluto. A superação do egoísmo, do apego ao mundo e suas coisas, a necessidade de criar um estado de paz e harmonia no ambiente externo e na mente, são exigências colocadas tanto pela tradição cristã ocidental, quanto pela tradição do yoga oriental, em relação às condições para se alcançar o êxtase. Se para o cristão ele é um meio, um encontro espiritual numa realidade mais ampla e extrasensorial, para o yogi, o êxtase é um fim, uma meta a ser alcançada pelos treinamentos e observâncias ascéticas. O praticante hindu quer ou almeja manter o êxtase, samadhi, como condição permanente da consciência. Essa condição é considerada por ele a verdade em si, o encontro com a real natureza do ser, quando ele vence os encobrimentos do mundo material, Maya. O ser, segundo a tradição dos Upanishads, é Sat, verdade, Chit, consciência, e Ananda, bem-aventurança. O cristão vai buscar uma sintonia através do êxtase místico, para em seguida retornar ao seu estado comum, não alterado, fortalecido espiritualmente, a fim de ter forças para exercer as suas tarefas no mundo. A caridade e a compaixão para com o próximo são o escopo da prática cristã, que se volta para os demais que convivem no mesmo mundo. Histórica e culturalmente, a metafísica e imaginativa do hindu tem a capacidade de ir além das imagens e dos conceitos e experimentar o ser sem tempo e sem espaço. A mente hebraica, por sua vez,
não conseguia entender a eternidade como um estado além do tempo. Por isso a terra prometida era aqui, no planeta mesmo, e a pena do pecador podia ser eterna, como queimar no fogo do inferno para sempre. O Messias anunciado deveria vir resolver os problemas do povo judeu, e o céu e o inferno foram concebidos pelos seus herdeiros católicos em termos espaciais e temporais. Isso fez com que as próprias palavras de Jesus fossem interpretadas ao pé da letra. O Espiritismo nascente no século XIX vai dar definitivamente uma interpretação espiritual às palavras do Cristo, e para isso ele toma base maior na moralidade. Devemos entender toda a moral cristã, segundo o Espiritismo, não somente como uma alavanca para a evolução, mas a transformação interior da pessoa, como o mais importante para se usufruir positivamente das experiências e aprendizados da encarnação. Se o hindu quer se livrar da necessidade de reencarnar, transcendendo a roda de nascimentos e mortes, samsara, o espírita almeja e tem gratidão pela oportunidade de encarnar, como um aluno que se alegra ao ir para a escola aprender. Aqui, a vida na Terra passa a ser entendida e segue a tradição de ser valorizada, embora se use a razão e a ciência para penetrar no mundo invisível, através da intermediação mediúnica, obter ciência de como funcionam as coisas para o espírito depois da morte do seu corpo de carne. Como vivem aquelas pessoas que já partiram para o outro mundo, ou para o outro lado, como a gente diz. Em resumo, o diálogo interreligioso, filosófico e sobre ciência espiritual que hoje se estabelece entre Oriente e Ocidente, o intercâmbio de práticas espirituais entre culturas de origens diferentes aponta para um conhecimento mais amplo, compreendendo as origens das variadas tradições religiosas, com seus mitos específicos, suas esperanças e anseios. O ponto comum a todas as religiões continua sendo o amor, cuja fonte é o absoluto, seja ele chamado de Deus ou Brahman. A consciência infinita que intuímos e que não cabe nas palavras, que pode ser sentida no interior do coração espiritual como verdade, leva ao respeito e compaixão para com todos os seres viventes. O próprio universo, material e imaterial, em todas as suas dimensões, conhecidas e desconhecidas, são expressões dessa consciência divina, do que se tornou todos e a que todos buscam religar-se. Religare é igual a yuja, os termos de origem de religião e de yoga. Envolvidos pela limitação da dualidade, nós buscamos retornar a essa unidade.